Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 22, que diz assim: Servos, obedeceis em tudo os vossos senhores terrenos, que não servindo somente à vista, mas que somente que querem agradar os homens, mas com coração sincero, sim, e temendo a Deus. Então, Paulo, irmão, ele vai nos dar uma instrução, aleluia, Jesus. Para que, irmãos, eu vejo essa palavra, que os servos de Deus, eles sejam honrados perante as pessoas que não servem a Deus, e principalmente o nosso Deus seja glorificado através da minha vida e da sua vida. Porque tem aquele ditado que falam por aí, que muitos falam, aleluia Jesus, que quando vê o mau exemplo das pessoas que servem a Deus, né? Serve a Deus, mas dá um mau exemplo. Diz que é cristão, mas dá um mau exemplo, né? E aí o vizinho pega e diz assim: aqueles dali são crentes, se é para ser crente desse jeito, então eu prefiro nem ser, prefiro ficar aqui na minha igreja mesmo, porque para ser crente dessa forma. Então, sabe por quê, irmãos? Por que eu tô falando isso? Porque Paulo, ele fala assim, ó, para mim e para você: servos, obedecei em tudo os seus senhores terrenos. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, tudo que a gente fazemos para a glória de Deus, principalmente no nosso serviço, principalmente não só no serviço, mas qualquer pessoa, irmão, que a gente vá conversar, nós temos que mostrar a luz que tem na minha e na tua vida, irmãos, para que as pessoas possam ver, aleluia, Jesus, uma pessoa calma, uma pessoa serena, uma pessoa tranquila. Aleluia, Jesus. E tendo educação, respeitando, aleluia, Jesus. Fazendo tudo com muito amor, dedicação, respeito, capricho, aleluia, Jesus. Porque, irmãos, quando a gente age assim, aleluia, Jesus, o nome do Senhor é glorificado através da nossa vida, aleluia, Jesus. Aí a pessoa dará bom testemunho de você, vai dizer assim: olha, eu tive ali uma empregada que ela disse que ela era crente, mas ela era um exemplo de pessoa na minha casa, zelosa, caprichosa, aleluia, Jesus. Orava pelos meus filhos, orava pela minha vida, aleluia, Jesus. Nossa, um exemplo de mulher dentro da minha casa. E eu até tenho vontade de um dia lá conhecer a igreja dela. Porque muitas das vezes, irmãos, quem está fora pensa que é a igreja que nos transforma. Quem não conhece a Jesus pensa que é a igreja que muda nosso caráter. Não, irmãos. Quando a pessoa conhece realmente a Jesus, a gente sabe que é o Espírito Santo que muda nosso caráter. É Ele que nos ensina, é Ele que nos instrui, aleluia, Jesus. E também o nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo, aleluia, Jesus. Ele fala, aleluia, Jesus, pela boca de Deus. E o nosso Senhor Jesus, Ele também fala conosco, aleluia, Jesus. Ele também, irmãos, faz com que a gente seja uma pessoa melhor, aleluia, Jesus. Então, nós temos que dar o exemplo, irmãos, de ter uma família tranquila, uma família em paz, sem discórdia, sem briga. Mas eu sei que muitas das vezes, irmãos, é difícil sim, porque às vezes tem uma pessoa só que serve a Deus e o resto não serve a Deus. Então é aquela luta espiritual que a pessoa passa, é contendas dentro de casa, é briga, é discórdia, aleluia, Jesus. Porque não são todos, aleluia, Jesus, que servem a Deus. Mas Deus, irmãos, Ele vai justificar a minha, a tua vida se a gente vive na verdade,
se a gente faz o que é correto, se a gente faz o que é certo, se a gente é honesto. Aleluia, Jesus. Você pode ter certeza, irmãos, que Deus vai fazer que a pessoa dê um bom testemunho de mim e de você, aleluia, Jesus, desde que a gente haja dessa forma, respeitando os nossos senhores, os nossos patrões, os nossos professores, os nossos pais, obedecendo, aleluia, Jesus, e fazendo, irmãos, tudo como se fosse para Deus. Por mais que às vezes você tenha um chefe, né, uma patroa, um chefe que é uma pessoa difícil, que não teme a Deus, que às vezes é uma pessoa insuportável, porque eu sei que eu já passei por isso. Mas na medida, irmãos, que a gente também vai orando, né? Nós que somos servos de Deus, a gente vai orando, a gente vai ajudar, porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus não colocou você nesse lugar por acaso. Você pode ter certeza que Deus tem um propósito na tua vida para você levar a palavra para a pessoa que está próxima de você, seja lá na empresa, seja, aleluia, Jesus, dentro de uma família que muitas mulheres trabalham, né, limpando a casa de várias pessoas que não servem a Deus. Então, na medida que o patrão, a patroa, o chefe, a chefe, né, vai gostando de nós, irmãos, a gente vai tendo liberdade para poder pregar a palavra. A gente vê o exemplo também, irmãos, de Neemias. Neemias era do tempo de Artaxerxes, que Artaxerxes era casado com Esther, e ele diz assim para Neemias, Neemias, mas por que tu tá triste, tu tá desanimado, cabisbaixo? Ah, Senhor, sabe o que que é? É que eu soube que, né, o templo do meu Deus foi destruído, os muros foram destruídos, sabe? E eu queria ir para lá, eu queria construir novamente o templo do meu Deus. Aí o que Artaxerxes fez? Ele concedeu. Por quê? Porque Neemias, ele dava um bom exemplo de ser servo de Deus. Então ele permitiu que Neemias fosse lá, e onde que foi Neemias começou a construir o muro de Jerusalém. Por quê? Porque Neemias dava exemplo de ser um verdadeiro servo de Deus. Ele era amigo do rei, ele servia o rei, né? Era uma pessoa gentil, uma pessoa amorosa. Com certeza ele orava pelo rei. Então ele era um bom serviçal, né? Ele era um bom empregado. E o rei gostava muito dele. E a gente sabe, irmãos, aleluia Jesus, que se nós estamos, aleluia Jesus, num lugar, porque Deus tem um propósito, sim. Eu sei porque eu trabalhei numa casa, irmãos, e eu pregava o evangelho para minha chefe. E ali naquela rua mesmo, ali tinha uma cabeleireira, e eu ia lá arrumar meus cabelos nessa cabeleireira.